Vamos falar de Fortaleza vencendo o Flamengo no Maracanã, grande resultado. Um jogo que teve muita polêmica de arbitragem, né? Acho que é um tema que certamente vai tomar um certo tempo do nosso debate. Eu quero ouvir JP primeiro sobre os lances polêmicos, né? A gente teve o gol do Fortaleza, que o Flamengo reclamou muito, né? De uma falta no jogador que fez o gol contra, que eu esqueci o nome dele agora, Wesley, é isso? E o pênalti, que eu acho que aí não tem nem discussão, né? O Pedro chuta o chão. Se tem um toque ali do Pedro Augusto, é um toque extremamente leve, que não é o suficiente para ter a marcação da penalidade. Inclusive, eu fiquei muito chocado com a transmissão do Premier lá, que os caras meio que concordaram que foi pênalti, assim. Eu achava que os caras iam se meio que... Mas, enfim, a gente já sabe como funciona. Mas, JP, e aí, sua análise aí sobre esses lances polêmicos aí de Fortaleza e Flamengo? Ainda bem que eu, né, não assisti a partida 100% completa, porque, né, tive que acompanhar o Vitória também. Mas ainda bem que o trecho que eu assisti, eu não estava nem com o volume ligado, digamos assim, porque não vi nem a avaliação da transmissão desses lances, porque se de alguma forma alguém defendeu aí esse pênalti marcado pro Flamengo, nenhuma surpresa quanto a essa defesa, nenhuma surpresa, né? Tá acostumado com isso. Mas é impressionante, porque para mim é claramente brigar com a arbitragem, é claramente brigar com a imagem. Assim, até agora, confesso que estou procurando no lance do pênalti marcado Flamengo, onde teve ali algum ponto de contato, onde teve um caos, qualquer coisa, assim. De fato, não consegui identificar e não entendo. Ok, se o Arthur marcar ali de relance, né, o velho na dúvida, a gente sabe para que lado é. Mas assim, com VAR, com tudo, de fato, eu tenho dificuldade até de comentar, porque não É consigo, absurdo, assim. não tem... Para mim não é nem polêmico, Fábio, porque não tem polêmica, não teve assim. Ah, foi, não foi, é interpretativo. Não, o cara não tocou, não encostou e resolveram marcar. Marcou no campo, o VAR validou, manteve, não chamou, não nada, e pronto, e segue a vida, né? Muito Enfim. bem. Bom, JP, seu recado final aí, sua despedida, para a gente seguir aqui com o Thiago Minhoca falando do Leão do PC. Vou para a audiência, né? Continuar aqui, lavar os pratinhos na audiência da turma. Obrigado quem Boa. estava até aqui. A turma tá nervosa aí no chat, né? Querendo essa importante análise aí dessa gigantesca vitória. Vencer no Maracanã. Tem aquele gostinho especial, né? Eu particularmente acho. E é bom demais quando algum clube do Nordeste vai lá e rouba ponto e ganha, principalmente, e ganha se impondo, e ganha jogando futebol. Né? É bom demais. E aí vou entender um pouquinho melhor de quem acompanhou esse jogo com mais atenção, de fato. Né? Foi Thiago Minhoca. Para entender, de fato, assistir, né? Vi alguns trechos, vi uma boa parte ali, vi o primeiro tempo, segundo tempo bem menos. Eu já passei a focar um pouco mais da minha atenção no Vitória, e aí vou entender, sobretudo, como foi esse pós-pênalti inventado, né? Como foi que o Fortaleza conseguiu chegar nessa vitória. Abraço a todos. Valeu, JP. Seguimos aqui com Thiago Minhoca. Boa noite. Boa madrugada já, né? 1h da manhã. Vamos falar dessa grande de tarde também, vitória. De manhã, né? Vai que o cara tá vendo de manhã ou de tarde. Exatamente. Bom dia, boa tarde aí para quem tá vendo de manhã ou de tarde. Bom, grande vitória do Fortaleza, 2-1, né? A gente já falou aqui dos lances polêmicos de arbitragem. Claro que quero lhe ouvir, mas é uma vitória que
dá para dizer que consolida, né? O Fortaleza ali na parte de cima, uma vitória fora de casa contra o Flamengo, jogando bem, né? Sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo, achei que o Fortaleza até teve poucas chances, né? Teve ali o gol, mas não foi nem uma finalização do próprio Fortaleza, mas no segundo tempo foi muito bem. E conseguiu essa vitória importantíssima, né? O Fortaleza que venceu o São Paulo fora de casa, venceu o Palmeiras já fazendo 3-0, vence o Flamengo agora, então mostra que é um time que realmente pode vencer qualquer adversário do futebol brasileiro. Enfim, vamos começar a nossa análise. Quer começar pelos lances polêmicos? Eu acho que a gente pode colocar o primeiro ponto do jogo, né, que foi o primeiro tempo, né, muito calcado na arbitragem, porque já se imaginava, eu falei isso na segunda-feira lá na rádio, Fábio, que um dos componentes que podia pesar para esse duelo contra o Flamengo seria a arbitragem. Primeiro, a Edna, que é uma árbitra que comete falhas, como tantos outros árbitros e tal, mas ela, vez ou outra, comete falhas graves. E Caio Max, que para mim, assim, sempre foi, já tem pelo menos uns 6 anos que eu falo isso. Caio Max, para mim, é o pior árbitro do Brasil, assim, em termos de se perder, né? De perder controle do jogo. Isso quando ele está apitando como árbitro principal. E como árbitro de vídeo também acho que é muito danoso, né? O próprio JP já mencionou aí, ele não ter intervir e acabar fazendo intervenção ali, né? Para chamar a Edna para olhar o óbvio, né? Que o pênalti não houve. É um escárnio completo, uma palhaçada, assim mesmo, de um árbitro que é nordestino. E quando eu digo isso, não é nem porque ele tem que proteger o nordestino, não, é porque na prática era o óbvio ali a se observar. Então, já se imaginava que pudesse ter um contexto de arbitragem. E aí, só trazendo um ponto, né? O Tite, treinador do Flamengo, que tem reclamado muito da CBF contra calendário, o que é justo e tal, e reclamado da arbitragem, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo teve um pênalti de fato não marcado, mas isso não dá nenhum tipo de crédito. Não dá nenhum tipo de crédito você, não marcaram o pênalti no jogo há 2 rodadas atrás, tem agora um pênalti não existente agora para mim no próximo jogo. Não Mas, assim. mas a intenção é sempre essa, né? Você reclama ali para ser compensado na frente, o árbitro ali, na dúvida, né? Ou na pressão ali, acabar cedendo para o time que reclama mais. Me parece que o futebol brasileiro. O que é ridículo, porque a gente tem que prezar sempre pelo que acontece em campo, não por conta da pressão, que aí, claro, né? Quem é responsável? Obviamente, a comissão da arbitragem, os árbitros, os próprios clubes a gente tem que colocar, porque cada clube, obviamente, como por exemplo, o Tite hoje reclamou do primeiro gol do Fortaleza, mas não deu um pio para falar sobre o pênalti, não falou nada, né? Por exemplo, e aí eu vou pegar 2 lances do Flamengo também recentemente que aconteceu. No jogo contra o Fluminense, um pênalti, o Flamengo foi bem superior ao Fluminense, é bom lembrar, mas o pênalti foi marcado para o Flamengo, eu achei um pênalti bem ridículo, assim. Não daria nunca uma penalidade daquela. E teve o do Cruzeiro, foi a mais absurda de todas, que o jogador do Flamengo, ele vai ao encontro do jogador do Cruzeiro, o cara esbarra no jogador do Cruzeiro e deram um pênalti pro Flamengo, assim, tipo assim, é algo onde... E aí é que tá, né? Eu acho que, às vezes, o próprio torcedor do Flamengo, tipo, chororô, chororô. Mas você é o primeiro a reclamar. O seu próprio treinador tá reclamando do primeiro gol do Fortaleza. Então, assim, vamos saber ponderar, e aí, claro, né? Aquela coisa, a gente fala, o que um clube é beneficiado, às vezes não fala, e o prejudicado. E aí, falando especificamente sobre os 2 lances, né? O primeiro lance é um lance que há um empurrão, na minha avaliação do Lucero, mas eu não acho que é lance para VAR, certo? Vamos lá. No Brasil, é lance para VAR, certo? Em boa parte do mundo, isso não é lance. Na Conmebol não é lance. Na Premier League, muito menos, né? Porque a Premier é a que menos participa. Mas esse tipo de jogada, eu acho que é uma jogada de disputa de espaço que o Lucero acaba dando ali um leve empurrão, mas é só olhar a reação da maneira como o próprio jogador do Flamengo ali sai, até uma leve reclamação, mas não de maneira assintosa. Então, acho que ali não era lance pro VAR especificamente. Se tivesse marcado na hora, não vejo o menor problema de ter sido anulado, porque foi um lance interpretativo ali, não é totalmente deslocando o atleta da jogada, é atrapalhando um pouco o atleta, queira ou não ali. Enfim, poderia haver uma interpretação para que o VAR aparecesse, e assim, geralmente no Brasil, ele aparece para lances assim. Então, caso fosse anulado o gol do Fortaleza, não seria nenhuma novidade, visto que no Brasil se analisa lances como esse. O lance do pênalti, aí que é absurdo, porque
No ao vivo, Fábio, quando eu estava na rádio, eu falei, não foi nada. Deu para ver claramente que o Pedro sequer chega na bola. E o ponto que eu vi muita gente comentando, e eu confesso assim, eu não vi nenhuma imagem. Qual é a imagem que dá a entender que há um toque? A imagem por trás. E aí é que tá. Uma imagem por trás, se eu fizer isso aqui, você acha que eu estou tocando as minhas duas mãos. E eu não estou tocando as minhas duas mãos. Se você olhar no outro ângulo, não é. E eu acho que o melhor ângulo, que fica claro que não há nem toque do Pedro Augusto, é o lance lateral. Porque na hora que o Pedro vai fazer o movimento, o Pedro Augusto chega, ele fura a jogada e simplesmente ele cai. Simplesmente ele cai. Então eu não consegui ver sequer toque do Pedro Augusto na jogada. Assim, acho que ele chuta de fato o chão e aí a arbitragem marca e o mais absurdo, o Caio Max, que era o VAR, sequer chamar para verificar um lance grosseiríssimo, assim, um erro crasso, assim. A gente está tendo vários erros, né, na Série A. Hoje o São Paulo também tomou um gol do Atlético Mineiro, com um gol de mão do Paulinho, por exemplo, e a arbitragem não viu. Então, até aquele contexto, e aí vou entrar mais no jogo, qual foi a grande dificuldade? Assim, já era um jogo muito difícil. Não tem como você enfrentar o Flamengo e você ficar tranquilo o jogo inteiro. Você vai sofrer. Então, o Fortaleza começou bem, não tendo muita afobação, trabalhando bem a bola, só que não conseguia acertar algumas jogadas de ataque, né? Finalizar na prática. Tinha chegadas ao ataque, mas não conseguia finalizar. Então, quando sai o gol, esse gol de escanteio, era uma ótima notícia para o Fortaleza, porque o Fortaleza, dos 15 jogos que fez até aqui, em 11 ele abriu o placar. Em 11. Isso é um fator determinante nessa Série A, porque quando o Fortaleza ele abre o placar, até agora ele não perdeu. No máximo que ele conseguiu fazer foi ceder o empate, né? Contra o Atlético Mineiro, fora de casa, nos 3 jogos em casa, contra o Bragantino, Cruzeiro e contra o Botafogo. E todos os outros jogos ele venceu quando ele abriu o placar. Então, esse é um fator determinante para o Fortaleza. Porque quando o Fortaleza toma o primeiro gol, como foi contra a Bahia, contra Vasco e Cuiabá, a equipe não conseguiu sequer empatar o jogo, né? Não à toa, nem marcou gols. E o outro jogo que o Fortaleza não abriu o placar, mas também não tomou o primeiro gol, foi o 0-0 contra o Corinthians fora de casa. Então, esse fator, e eu cheguei a citar isso lá na rádio hoje, que se o Fortaleza abrir o placar, ele tem uma boa chance, ele tem uma ótima possibilidade de conseguir trazer um resultado bom, que no caso seria até um empate. Então, assim, enfrentaria um Flamengo que, obviamente, você fazendo um gol logo cedo, o que é que ia acontecer seria de praxe. O Flamengo, meu amigo, martelando, e foi o que aconteceu. João Ricardo já começou a chamar a atenção, né? O Pedro colocando bola na trave, muita pressão, bola pela direita, bola pela esquerda. E eu acho que até o Fortaleza se comportou bem, assim, em termos de evitar que o Flamengo tivesse chances tão claras. Claro, teve ali no próprio Cardona uma certa dificuldade de tirar a bola, se atrapalhando em algumas jogadas. Acho que foi o jogador que mostrou mais instabilidade em algumas tiradas de bola, ele acabou se atrapalhando. Mas, no geral, assim, era um Flamengo que, claro, estava muito próximo do empate, mas o Fortaleza sabia resistir, mesmo tendo essas dificuldades. Acho até que eu cheguei a ver alguns comentários dizendo o Fortaleza está recuando demais. Mas se você olha a jogada que gera o escanteio do gol do Fortaleza, o Fortaleza também estava recuado. Eu sempre cito isso. O problema não é você estar recuado. Se você está recuado, mas recuado bem, impedindo que o adversário consiga chegar tantas vezes, ok. Claro, contra o Flamengo é muito difícil. Você pode estar recuado, você vai levar pressão. É bola na área, é bola chuveirada. E o Fortaleza foi conseguindo se desvencilhar de muitas situações que o Flamengo pudesse empatar. Então, acho que só o garoto lá, né, que foi o reserva lá do Bruno Henrique, que dava um pouco mais de perigo. O Pedro, por exemplo, tirando essa bola na trave, não teve tanta chance assim. Então, acho que o Fortaleza fez um bom sistema defensivo para evitar que o principal jogador do Flamengo tivesse mais do que uma possibilidade. Então, esse foi um fator também determinante. Aí vem a penalidade, e aí é quando o jogo realmente gera um emocional para o Fortaleza pesado, né? Porque, pô, tá segurando até agora, tá resistindo, claro, pode tomar o gol a qualquer momento, mas não poderia ser dessa maneira. Não poderia ser a arbitragem determinando o empate. Porque foi isso que aconteceu. O Fortaleza poderia ter tomado o gol em qualquer outra circunstância. Não da maneira que foi. E aí, vamos lá, a gente pode olhar até pelo um lado positivo. Porque talvez se o Fortaleza não tivesse tomado o gol, essa partida mais se defender, só se defender,
faria com que o Fortaleza talvez sempre chamasse o Flamengo, né? Só chamasse o Flamengo, só chamasse o Flamengo. O fato de ter tomado esse empate ridículo, que a arbitragem acabou dando esse pênalti para o Flamengo, fez com que o Fortaleza, que eu acho que entra um fator determinante para o segundo tempo, Fábio. Se o Fortaleza tivesse entrado em campo, e olha que entrou em campo assim, o Tinga e o Pikachu, pelo menos dos que eu vi, falando, né? E deu para ver o Brits, muita gente inconformada ali pela penalidade marcada. Eles reclamaram, olha, não foi pênalti na jogada quando eles voltaram do segundo tempo, mas foi muito importante não perder o equilíbrio mental para o jogo, assim, o emocional para o jogo. Porque se você se perde, se você só fica lembrando da penalidade, o Fortaleza não teria desempenhado um segundo tempo tão bem executado como ele fez contra o Palmeiras, exatamente há 2 semanas atrás. E foi novamente contra o Flamengo. Ou seja, 2 adversários de muita qualidade que estão brigando para título, o Fortaleza conseguiu, nas 2 vezes, ter o equilíbrio emocional dentro do jogo para não se perder. Aliás, melhorar. O que o Fortaleza fez no segundo tempo no Maracanã já conseguia trabalhar mais a bola, conseguia finalizar mais vezes. Então, antes mesmo de sair o primeiro gol, aliás, desculpa, o segundo gol, que foi o gol do Lucero, o Fortaleza já tinha tentado umas 2, 3 chances em jogadas trabalhadas. Não era jogada de fechado, bola ali, um jogador no individual fazer, não. Era bola trabalhada. E o gol, que dá exatamente a vitória, é uma jogada de 2 argentinos que estão vivendo uma fase espetacular. Começa com o Lucero, abrindo na esquerda, e aí o Pochettino, que está vivendo grande fase, teve a paciência de segurar, esperar, olhar a movimentação do Lucero fora da área, e aí, enfim, não tem o que falar do Lucero, né? Tá vivendo, na minha avaliação hoje, ele e Pedro são os melhores centroavantes do Brasil, porque a qualidade do tapa que ele dá para fazer esse gol, a maneira como ele se desloca, sem conseguir dominar aquela bola. Claro, o passe do Pochettino já foi muito bem executado, mas o tapa tirando ali do Rossi é de um jogador que está sendo determinante nesse momento, assim. Eu até já cheguei a falar, né, que eu acho que o ideal para o Fortaleza é ter mais jogadores resolvendo. Enquanto os outros jogadores não estão resolvendo, que bom que tem um Lucero para resolver. É um jogador que está sendo determinante, é o cara que está dando ponto realmente para o Fortaleza, não só ele como o Pochettino. Então, na hora que saiu o segundo gol, obviamente, o Flamengo iria se lançar para o ataque. Colocou Gabigol, depois colocou Carlos, ou seja, ficou um time extremamente ofensivo. O Fortaleza chegou a perder alguns contra-ataques, mas quando você olha assim no geral, claro, teve um momento lá que foram 2 defesas seguidas do João Ricardo, que foi também muito determinante para esse resultado, e um gol do Gabigol, que estava impedido, e assim, eu acho até uma claramente cara de impedido, né? Claramente impedido, e assim, tanto o Gabigol como o Gerson reclamou depois do jogo, assim, de maneira assim, a bola já tinha saído da cabeça, não tinha saído da cabeça. Então, assim, às vezes, que é o problema do futebol sul-americano, né? Os caras são cara de pau a ponto de contestar o óbvio, muitas vezes. Claro, não estou falando aqui só do Flamengo, assim. No geral. Ontem, no Colômbia e Uruguai, teve um jogador que deu uma entrada, foi expulso, foi o Munhoz, né? O Munhoz deu uma entrada para amarelo e ele ficou questionando como se fosse um absurdo, e claro que foi para amarelo. Então, o resultado, o desempenho da equipe, né? Ter essa resiliência de sair de um primeiro tempo, no contexto que foi, do gol de empate, mesmo sem o Fortaleza. Eu acho que o primeiro tempo do Fortaleza, ele não finalizou nenhuma bola no gol. Então, em meio a essa adversidade, a dificuldade de finalizar, o bombardeio que o Flamengo imprimia, tomar o empate como foi, da maneira que foi, né, com a arbitragem fazendo a lambança que fez, jogar o segundo tempo da maneira que o Fortaleza fez, isso só mostra como o trabalho do Vojvoda, ele tem lastro para crescer, como eu falei aqui da outra vez, ele tem aonde crescer mais, né? Então, eu acho que isso mostra muito como o trabalho está bem desenvolvido. Claro, a temporada ainda é muito longa, vai ter percalços ao longo da temporada, e até mesmo para esse final de primeiro turno, estar muito atento a isso, né? Para não ficar aquele time que joga muito focado apenas nos jogos maiores, mas que tem que ter esse foco realmente nos outros jogos também, os 3 jogos que virão aí até essa reta final aí do primeiro turno. Sobre o gol do Gabigol, né? A transmissão do Premier teve a ousadia de falar que o lance era ajustado. Não temos que ver porque o lance era ajustado. Peraí. É porque nessas horas, né, os nordestinos, infelizmente, ficam quase como um argentino, né? Foi um Brasil-Argentina, né? O Flamengo sendo Brasil. E eu acho uma pena porque, assim, tudo bem, velho. Você sabe que o Flamengo tem mais audiência e tudo mais, mas não distorça a realidade, né? Não não tente brigue com a forçar, imagem, né? não tente forçar a barra, porque aí
querer ser realmente totalmente injusto, né, com o que é. E aí, só um detalhe, essa vitória do Flamengo, sobre o Flamengo, ela tem uma marca importantíssima para o Fortaleza. Aliás, até o blog do Cássio Zirpoli, o blog do Cássio, já tinha essa informação. O Fortaleza se tornou a quarta equipe nordestina com mais vitórias no Maracanã, atrás apenas de Bahia Sport, que tem 8 vitórias, e o Vitória, que tem 7. O Fortaleza agora foi a quinta vitória, são 3 vitórias. 2 vitórias sobre o Fluminense e 3 contra o Flamengo. Aliás, o Flamengo, né, contra o Flamengo, Nordeste contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza igualou o Sport, que também tem 3 vitórias, e o Fortaleza nesse período de pontos corridos, né? Em 2003, com o Vinícius Maravilha lá fazendo os 2 gols. Em 2022, né, com o gol do Hércules, mas em grande atuação de Landázuri. E hoje, né, fazendo aí um jogo impecável aí do Pochettino e também do Lucero. E, enfim, Pedro Augusto, daqui a pouco eu vou falar dos individuais, mas essa marca é uma marca que eu considero bem representativa. Assim, Fortaleza tendo um ótimo desempenho no Maracanã, e isso mostra também muito pelo que o Fortaleza conquistou nos últimos anos. É isso, além da boa atuação técnica, né? Sobretudo no segundo tempo, como você bem pontuou, é um time que foi prejudicado no primeiro tempo e usou isso ao seu favor, né? Usou como motivação, usou para ser um time mais concentrado, um time mais assertivo, um time mais aplicado e não sucumbir mentalmente e ser um time mais nervoso, né? Perfeito. Então... Aliás, isso é bem importante, Fábio, porque em alguns jogos o Fortaleza esse emocional muitas vezes acaba se perdendo, né? Como acho que talvez o jogo do Cuiabá foi o jogo de fato que o Fortaleza mais perdeu. Era 2-0, aí teve a expulsão, aí o Kaiser entra também expulso e tal. Então, eu acho que o Fortaleza tem que entender que o que aconteceu hoje no Maracanã olha o quanto um foco com uma partida ela pode ser determinante para um resultado. Sabe assim, o quanto você pode estar resistindo contra um adversário de muita qualidade e se você repetir isso contra um adversário até de menos qualidade, né? Se você tiver o foco, se você não se perder durante o jogo, e o Tinga tem tido um papel bem importante. Eu tenho visto, né, alguns vídeos, algumas coletivas do Tinga, muito pé no chão quanto a isso. Entender que, olha, se a gente perder atleta, vai complicar mais, sabe? Porque o contexto era esse. Quando o Cardona tomou o amarelo, eu falei assim, se o Cardona for expulso, o negócio desanda, porque qualquer lance que tiver ali uma margem, vão apitar a favor do Flamengo, entendeu? Então não tem como não imaginar isso. Então, nesse sentido, eu acho que o time foi muito, muito aplicado nessa parte mental. Assim, eu acho que é o melhor recado que fica para os jogos futuros e até mesmo quando tiver a Sul-Americana. Quando tiver os mata-matas, não se perder se estiver perdendo no placar, não se perder quando tiver uma arbitragem ruim. Então, eu acho que tendo esse foco, o Fortaleza tem boas possibilidades aí de fazer uma boa Série A e tentar avançar o máximo possível aí na Sul-Americana. Quem sabe, né, uma nova final. Bom, alguns comentários aqui da galera, né? O Vini falou que jogar no Maracanã é tranquilo. Ruim é jogar em São Januário e no Engenhão. Ah, sim. Porque tem um tabu aí. Nunca venceu o Vasco São Januário. Que são, aliás, assim, o Botafogo também é outra pedra no sapato, né? Do Vojvoda, né? Que ainda não venceu o Botafogo do Rio. Bom, o Michel Xavier pergunta até quando vai o contrato do Lucero, né? O homem que faz gol todo jogo praticamente. Eu acho que até 2027, viu, Fábio? Se eu não me engano, o contrato dele é longo. Eu sei que o torcedor já fica com receio, né? Porque ele está se destacando e aí alguém pode estar interessado e agora a janela europeia aí de fora. Mas assim, ele já é um atleta já com uma idade avançada, está muito bem encaixado nesse contexto hoje do time. Mas é como eu tenho falado, assim, é importante ter o Lucero guardando como ele está guardando agora. Mas tem que ter mais jogadores. Assim, uma hora não vai funcionar com o Lucero e você tem que ter um Pikachu, você tem que ter um Marinho, você tem que ter um Moisés, tem que ter um Breno Lopes, um Kaiser, né? Ou uma nova contratação que pode estar chegando aí. Até há uma especulação do Pedro Rocha ir para o Grêmio, que é o jogador hoje está no departamento médico. Eu sinto que o Machuca talvez esteja perdendo espaço, já se comenta, assim, mas até agora só mesmo assim, boato mais de torcedor de um clube árabe e tudo mais. Acho que se aparecer uma oferta boa
o Machuca, eu acho que valeria a pena, porque foi um investimento altíssimo, e ele tem uma deficiência grande para finalizar, para marcar gols, então acho que foi um prejuízo para o Fortaleza. Acho difícil aí imaginar que talvez vá recuperar o futebol que pelo menos se esperava do Machuca, mas é isso, para você fazer novas contratações, eu não consigo imaginar o Fortaleza ainda tendo os mesmos atletas, sabe? Porque, só para ter noção, ó, hoje, para esse jogo no Rio de Janeiro, viajaram 24 jogadores. 24 jogadores. Nenhum deles eu consigo enxergar sendo dispensável hoje, dos 24 que viajaram para o Rio de Janeiro. Fora você tem ainda o Zé Wellison, o Martínez, aí você tem o Pedro Rocha e você tem o Caleb. Talvez o Machuca, dos que viajaram, seria o liberado aí dessa história. Mas aí você tem que ter um comprador, né? Não é tão fácil assim. Esse quase um ano que ele está no Fortaleza não causou muito impacto, mas é isso. Se o Fortaleza, e deve trazer pelo menos aí uns 2, 3 nomes, quem sabe 4, aí vai ter que liberar, acho que alguns atletas, até por conta de administrar elenco, né? Porque você traz mais um camisa 9, aí você tem que administrar um Kaiser que não joga muito, ou administrar, por exemplo, um Lucas Sacha que estava sem jogar praticamente, entendeu? Muitas vezes é difícil administrar um elenco numeroso que muitas vezes você acaba tendo ali um quarto, quinto, sexto jogador numa posição que tentar motivá-lo muitas vezes é difícil, né? Sem estar listado. Esta aqui foi a segunda vitória do Fortaleza fora de casa, né, nessa Série A. Curiosamente, contra os adversários mais difíceis, né, para se enfrentar fora de casa dos que ele enfrentou até o momento, que foi o São Paulo na primeira rodada e o Flamengo. O Fortaleza é aquele time, ele pode ganhar de todo mundo, mas também ele pode se complicar contra todo mundo, né? A impressão que passa um pouco é essa também. É um time meio 880 que ultimamente tem sido mais 80. Porque se você olha as últimas 7 rodadas, os últimos 21 pontos, só quem somou mais pontos foi Palmeiras e Fortaleza. 16 cada um. E o Fortaleza ganhou exatamente o confronto contra o Palmeiras. O Palmeiras tem o melhor saldo nesse período. Mas isso mostra principalmente a qualidade do elenco. Que quando está no mau período, né? Muita gente fala, pô, é para mandar embora fulano e não sei o quê. E eu acho que o elenco do Fortaleza não é ruim. O trabalho do Vojvoda merece críticas em alguns momentos, quando o time não vai bem, algumas escolhas que ele faz, mas não dá para dizer isso, que o elenco é fraco. Velho. O elenco do Fortaleza é muito bom e deu para ver isso, porque nessa sequência de 7 jogos, onde ele soma 16 pontos, ele tinha muitas baixas no elenco. Ainda tem, aliás, né? Não tem o Zé Welles, por exemplo, né? O Caleb, que vive lesionado. Então, para mim, isso mostra a qualidade tanto do trabalho do Vojvoda, como também do elenco que foi montado para esse ano. Mas alguns comentários daqui, o Ig, ele lembra que, como a gente falou, que, né, o passe foi do Lucero para o Pochettino, que devolveu para o Lucero, né? Então, ter que dar um pique ali do campo de defesa, se posicionar, enfim, um gol que é trabalho, ali é gol, não é... Sim, gol de consciência, né? Gol, isso. Todo mundo, aliás, dos dois, né, especificamente, trabalhando muito bem ali para sair a jogada para o gol. Bom, tem o Elgato Lucero 9 aqui também está. A Fortaleza do Vojvoda, sempre que chega na metade do ano, vira uma máquina. É isso? Tem isso? O Fortaleza sempre melhora do meio do ano para frente? Tem momentos, né? Porque se o torcedor for lembrar, ano passado, quando o Fortaleza... Eu até cheguei a citar aqui da outra vez. O Fortaleza tinha 23 pontos, se eu não me engano. Não, tinha 20 pontos. Acho que na 14ª rodada, ou era a 13ª. E ele só somou 6 pontos depois, nas 6 rodadas finais, se eu não me engano. Eu acho que ele perdeu... Não, nas últimas 7. Eu acho que ele tinha 20 em 12 rodadas. Aí ele perdeu 5 e ganhou 2. E em 2021, que foi no ano do quarto colocado, eu lembro que o torcedor... Assim, já somos a melhor campanha do primeiro turno do Nordeste. Vamos tentar superar a melhor campanha de um turno, que no caso era do Vitória. E aí o Fortaleza empatou com o Grêmio, empatou com o Santos, teve uns tropeços também em 2021, ali na reta final do primeiro turno. Há momentos, assim, o que eu acho que nisso o Vojvoda dele é muito bom na hora que ele consegue encontrar uma forma de jogar, o time consegue dar boas respostas. E às vezes, que é algo que é muito difícil de fazer, ele consegue fazer isso em jogos sequenciais. Assim, é só olhar. Quando tá o jogo quarta domingo, que muita gente sofre, é como se o Fortaleza já fosse meio que resistente aí, sabe?
Porque assim, o Fortaleza, lembrando, é a equipe que mais jogou no Brasil, é a equipe que mais viaja do Brasil, né? Porque vai para o Uruguai, vai para o Chile e tudo mais. E é um time que consegue, assim, o que o Fortaleza faz nesses anos é para se aplaudir de pé, cara. Porque eu não sei se o Flamengo, se o Flamengo fosse de Natal, se o Flamengo conseguiria ter esse desempenho tão forte, não. Indo pro Chile, né? Assim, o Flamengo não pode ver uma altitude e vai pegar o Bolívar, né? Que já não consegue jogar direito, pô. Então, assim, eu acho que o trabalho do Fortaleza é, sem sombra de dúvidas, dos últimos anos, o melhor trabalho do Nordeste, assim, é uma consolidação que é inquestionável, pelo trabalho que é feito em meio a essas adversidades, que é muito difícil, né? Uma folha que não é tão cara, um orçamento que muitas vezes nem chega perto do que você está enfrentando. Se eu não me engano, aí você pode me ajudar, Fábio. Que aí, lá na transmissão da rádio, o nosso setorista, que era o Miguel, chegou a falar que a multa do Wesley é de 1 bilhão. Eu falei, cara, primeiro, um lateral direito valeu 1 bilhão, tá meio estranho isso aí. Mas eu não sei se é verdade, mas o Flamengo é um outro patamar. Assim, o orçamento do Flamengo é absurdo. E só orçamento não é garantido. Não é 1 bilhão não, viu, Minhoca? É 1,1 bilhão. Surreal. Assim, estamos falando de um Cafu juntamente com o Lan, né? Assim, é tudo. E ele fez um gol aí que valeu esse valor dele. Assim, agradecemos ao Wesley. São 200 milhões de euros, né? O euro está aumentando aí nos últimos dias, então está ultrapassando 1 bilhão. 1,1 bilhão. Mas tudo bem, que é aquela multa que é impagável, você negocia e o cara sai menos por isso. Mas o Flamengo é um outro patamar, né? Assim como o Fortaleza, em algum momento da temporada também, ele é o time de maior orçamento e tudo mais, vai pegar adversários. Futebol é isso. É o que você consegue desempenhar dentro de campo, e o Fortaleza, nos últimos anos, sem ser nem perto assim dos grandes clubes, em termos de volume de dinheiro, consegue entregar, mas muito, muito mesmo do que muita gente tem de investimento. Bom, teremos o raio-x amanhã, né? Com Celso, Fred, Cássio, mas vamos só dar uma passada nessa. Tá garantido esse negócio? Segundo o Rodrigo Carvalho, sim. Então tá, tudo bem. Mas o Fortaleza encostou no G6, né, Mioca? Vamos falar rapidamente sobre isso. Tem a mesma pontuação do Cruzeiro, né? Que também tem o mesmo número de jogos. Mas vitórias, o quinto colocado. E fica na frente no critério de vitórias. O quinto colocado, que é o São Paulo, tem 27, mas tem um jogo a mais em relação ao Fortaleza e até o próprio Cruzeiro. Então, digamos assim, o Fortaleza está ali meio que virtualmente no G6. Claro que teria que pontuar, né? Vencer o seu jogo a menos em relação ao São Paulo, mas o time já dá para dizer que não precisa mais olhar para a parte de baixo, né? Agora já dá para secar a galera da parte de cima, né? A distância para o Z4 já é agora de 14 pontos, né? Então há um contexto que está acontecendo nesse momento na Série A. A gente tem o 17º colocado, que é o Corinthians, né? Porque assim, nessa rodada, o Fluminense empata, o Corinthians perde, o Grêmio perde e o Atlético Goianiense perde. A gente está nesse momento com o 17º colocado com 16 jogos, que é o Corinthians, com 12 pontos, cara. 12 pontos. Só para dar uma noção, o Fortaleza de 22, que conseguiu aquela arrancada absurda, ele termina o primeiro turno com 15. Ele era lanterna com 15. A gente tem hoje o Corinthians em 17º com 12, restando 3 jogos para o Corinthians. E o Corinthians não dá nem perspectiva de que vai... Tudo bem, tá chegando agora o Ramon Dias, não sei se vai dar certo, né? Balotelli vem aí, né, para tentar ajudar o Corinthians possível. Enfim, espero que se lasque. Mas... O Corinthians é o The Office do futebol, viu? Pois é. Balotelli. Então, assim, como a pontuação do pessoal de baixo está muito baixa, se for nesse ritmo, ou se melhorar um pouco mais, eu não acho que vai superar 42 pontos. No momento atual, está muito baixo. Não, pela média agora, eu acho que 35 já salvaria, né? Se você faz aí, tipo, dá bem menos, assim, bem menos do que isso. Então, assim, tá muito baixo o desempenho do pessoal da parte de baixo. E isso é bom porque, assim, a tranquilidade agora de Fortaleza praticamente não dá para cravar, porque matematicamente se perder tudo, não vai perder tudo, mas, assim, Fortaleza sai de qualquer chance dessa disputa ali na parte de baixo. Né? Se eu não me engano, agora são... tá 26-12, tá 14 pontos na frente, assim, né? Então, muito tranquilo essa situação. Fortaleza vai se caminhando para mais um ano de Série A, o que é importante, e mais importante ainda, que aí, vamos lá, as metinhas do Fortaleza, né?
A primeira meta, obviamente, é a permanência, isso já está praticamente bem encaminhado, né? Praticamente só a questão matemática aí para depois confirmar. A segunda meta ser G10, e essa meta do G10, por mais que não seja uma meta que garanta, por exemplo, uma Libertadores, ela é importante, eu diria até para a própria marca do Fortaleza. Porque quando você vai se acostumando, Fábio, G10 de novo, G10. Quais são as 10 melhores equipes do Brasil? Pô, tá lá sempre o Fortaleza. Fortaleza foi em 2019, foi em 2021, foi em 2022, em 2023 e pode ser em 2024. Ou seja, em 6 edições seguidas de Série A, uma equipe do Nordeste bater 5 vezes no G10, isso mostra até mesmo o poder que o Fortaleza tem para ser atrativo para investidor. Né? O Fortaleza pensa em negociar uma fatia da sua SAF para colocar para jogo, trazer mais aquisições de atletas, e cada vez mais isso vem sendo comprovado, né, ao longo dos anos. Então, eu acho que essa segunda meta é muito interessante. E aí vem a terceira meta, que é essa que você estava mencionando. Fábio, eu acho que vai assinar algum sonho aí para ti. Dá um mute aí. Pronto, agora ficou melhor. Que aí é onde vem a meta da Libertadores. Eu já cheguei a citar isso, né, quando o Fortaleza estava com 20 pontos. Fortaleza tem que trabalhar para terminar esse primeiro turno na casa dos 30 pontos. Porém, como é isso que eu estava dizendo, como o pessoal de baixo está pontuando muito pouco, está bem elevado esse momento, esse corte, essa linha de corte para Libertadores. Então, o Fortaleza precisa. Eu acho que a primeira meta do Fortaleza, 30 ou mais para terminar esse primeiro turno, certo? 30 ou mais. O ideal seria fazer mais do que os 30 pontos, mas pelo menos 30 é o ideal para o Fortaleza estar nessa disputa, porque pode abrir para o sétimo, geralmente abre até o sétimo colocado, mas pode ir para o oitavo, até para o nono colocado. E nisso acontecendo, né, o Fortaleza teria que repetir algo parecido no segundo turno. É bom lembrar, quando começar o segundo turno, o Fortaleza vai estar dividindo a atenção com a Sul-Americana, a depender, se ele for avançando, obviamente isso vai tirar um pouco o foco da Série A. Mas, e aí é o ponto que eu acho que eu vou até colocar, eu acho que eu já tinha falado isso aqui no raio-x da outra vez. Eu acho muito importante o Fortaleza não perder o foco na Série A. Não estou dizendo que é para tirar o foco da Sul-Americana, não. Dá para focar na Sul-Americana, mas sem perder tanto foco na Série A. Eu acho que a Sul-Americana ela não pode ser algo danoso para a sequência da Série A. Porque se o Fortaleza cai nas oitavas, se cai nas quartas, se cai na semifinal, tudo bem que aí, estou falando calendário, né? Quando acontecer a semifinal ou até a final da Sul-Americana, já vai estar muito próximo da reta final do Campeonato Brasileiro. Só que vai ter o melhor espaçamento, vai ter data FIFA. No máximo, o Fortaleza deve pagar o jogo contra o Inter, que é o jogo da 19ª rodada, na data FIFA, mas pode acontecer agora, nas oitavas da Copa do Brasil, porque se o Inter não passar do Juventude, já abre uma vaga ali, então pode acontecer. Então, eu acho que nesse contexto, eu acho que Fortaleza tem que continuar mantendo o foco para tentar ao máximo estar brigando ali, entendeu? Então, aproveitar os 3 jogos finais do Fortaleza, Fábio, é Vitória, dentro de casa, Atlético Goianiense dentro de casa e o Criciúma, que é o jogo atrasado da terceira rodada. O jogo do Inter não vai acontecer. Então, nesses 3 jogos, por mais que o cara olhe e diga assim, 3 jogos contra a equipe da parte de baixo, 9 pontos, bota aí. Se der para ganhar tudo de 1-0, o cara assina na hora, claro. Mas, obviamente, não tem jogo tranquilo na Série A, né? Todos os jogos têm os seus percalços, as suas cascas de banana. Então, eu acho que é muito importante, na próxima quarta-feira, né, primeiramente, o torcedor chegar junto, assim, é o jogo para lotar a Arena Castelão, né, para ter exatamente, né, colocar a pressão que for no Vitória, que está vivendo ali o momento mais delicado na parte de baixo, porque se ele consegue vencer, aí ele vai enfrentar um grande algoz dele, que é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, Fortaleza, na Série A, nunca venceu o Atlético Goianiense jogando na Arena Castelão. É um time chatíssimo, sempre faz um estrago, e seria bom quebrar esse tabu contra o Atlético Goianiense. E aí depois contra o Criciúma, jogo sempre chato no Heriberto Rios, onde o Fortaleza pode pensar. Então eu acredito que o Fortaleza pode somar aí 4 no mínimo, mais 5, 6 pontos, assim, eu acho que até 7, e é bem capaz de fazer 9 também. Mas aí vai depender muito do foco de como o time vai desempenhar nesses jogos aí, 2 jogos em casa e no jogo fora contra o Criciúma. Então, se ele conseguir fazer aí, ele tá com 26, né? Se ele fizer 4 pontos, ele bate os 30 que eu mencionei. Se ele fizer os 5, que eu acho que é o ideal para o Fortaleza, assim, o ideal, né? O ideal, a palavra é o que eu acho mais possível, 5 pontos para o Fortaleza já vai para 31, e se fizer mais do que isso, aí já faz 32 pontos, podendo chegar até 35, o que seria o melhor dos cenários, e
E eu acho que se ele fizer 35, aí ele já tá no G4, né? Porque a disputa tá bem ali acirrada ali entre Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense, né? O Atlético Mineiro que ganhou agora, pode ter uma sequência positiva, tem que ficar de olho também. Então é uma disputa pesada. Brigar por Libertadores numa Série A, você tá brigando com gente grande, nunca é com gente pequena, né? E o Fortaleza ainda vai ficar devendo o jogo contra o Inter, né? Que Isso. é o jogo adiado, então ainda tem esse jogo extra, digamos assim, que vai ser no Beira-Rio, né? Mas o Inter vem bem mal, né? Daqui para lá a gente não sabe como estará o Colorado, mas ainda tem esse joguinho ainda para completar esse primeiro turno, que certamente será durante o segundo turno, né? Acho que teremos jogos do segundo turno antes desse jogo. Porque, como eu falei, né? Como o Inter tem a Copa do Brasil, se ele não passar, as datas que são das oitavas da Copa do Brasil, que é 2 semanas antes e uma semana antes, 2 semanas antes é jogo de ida e uma semana antes é o jogo da volta, né? Dos jogos da Sul-Americana. E aí, se o Inter não passar, pode ser que a CBF marque esse Inter e Fortaleza ali na data da Copa do Brasil, das oitavas da Copa do Brasil, já que os dois não estarão presentes. Boa, o Fortaleza, inclusive, está a 4 pontos do Bahia, né? Os dois nordestinos aí que estão na parte de cima já estão mais próximos, né? O Fortaleza estava mais distante, mas essa boa sequência aí aproximou aí os dois times. Aliás, tricolores. Rapidinho, falando dos dois tricolores, né? O baiano e o cearense, a maturidade foi bem responsável por essas duas vitórias como visitante. Assim, eu assisti o jogo do Bahia e, obviamente, comentei esse jogo hoje do Fortaleza. Os dois, para conseguir esse resultado, foi a maturidade. Eu espero que consigam manter isso por um bom tempo no campeonato, porque a gente tende aí a ter duas equipes. Já pensou duas equipes nordestinas indo para a Libertadores? Seria muito massa, cara. Seria muito massa. Seria muito legal. A Copa do Nordeste, que aí vai ficar escanteada completamente. Não, se eles passarem o calendário da Copa do Nordeste se eles vai acabar em passarem dezembro. Juntos na fase de grupos, ficaria tranquilo. Agora, se qualquer um deles ou os dois forem para aquela fase de pré, né? Aquela fase inicial, aí complicaria realmente a Copa do Nordeste do próximo ano. Já tivemos, o Vini perguntou aqui, boa curiosidade, já tivemos dois nordestinos na mesma edição da Libertadores? Na mesma edição, não. Acho que não, né? Não. A gente teve o Bahia em 60, a gente teve o Sport, né, em 88, aí teve o Bahia em 89, o Fortaleza foi 2 vezes, o Sport foi em 2009, né? Também, quando foi campeão da Copa do Brasil, em 2008. E o Fortaleza, que foi o 2 vezes aí, em 2022 e 2023. Muito bem. Vamos para o campinho? Vamos para as análises individuais. Hoje, diferentemente do campinho do Vitória, né, que analisamos anteriormente, hoje teremos muito verde aí para o Fortaleza, que conseguiu essa vitória gigante, né? Ainda mais pelo contexto, né? Arbitragem. Por tudo. Então, vamos lá, Minhoca. João Ricardo, né? Mais uma vez importante, sempre está ali, sempre aparece. Esse aí muito bem, foi determinante no primeiro tempo, quando estava no 0-0, quando estava ganhando de 1-0. O pênalti, enfim, não tem, assim. Só se ele tivesse defendido o pênalti, né? Seria, se fosse para dar nota aqui, seria nota 10, assim, para o João Ricardo. Mas foi muito importante também quando o Fortaleza estava no 2-1, fez 2 defesas em sequência, assim, bem complicada. Tem uma bola que é uma bola alçada na área, já os 47, do segundo tempo, e ele, com uma mão, assim, ele consegue tirar a bola da cabeça. Eu falei, meu amigo, que defesa. Com uma mão, assim, ele vem um cruzamento, ele com uma mão ele segura a bola. E foi muito importante o João Ricardo na partida de hoje, que, na minha avaliação, tem sido o melhor goleiro dessa Série A. Assim, acho que até se o CEP aí da turma não pesar tanto, e acho que até ele estava liderando, né? Até o jogo do Cuiabá, e depois ele caiu, mas eu acho que, não sei como é que tá a avaliação atual dele lá na placar, mas para mim o João Ricardo é o melhor goleiro hoje da Série A. Vamos lá, falar da linha defensiva. Inclusive, sobre o João Ricardo, ele é o goleiro com mais defesas, né? De acordo com dados do SofaScore, e é o segundo jogador com maior nota. Só o Matheus Pereira do Cruzeiro tem uma média maior. Tá jogando muito bem, aliás. Do que o João muito Ricardo. Bom jogador esse Matheus Pereira do Cruzeiro. Para mim também é um dos destaques
Ele e Pochettino, assim, são jogadores que têm jogado muito bem também nessa Série A. Vamos lá, né? Vou começar o quarteto, vou começar pela direita. Tinga pode colocar, jogou bem. O Tinga jogou quase bem para muito bem, assim. É porque teve momentos que o Tinga cometeu algumas falhas e tal, então assim, aí tira um pouquinho da nota, assim. Mas ele conseguiu desempenhar muito bem, tanto na saída de jogo, jogando da maneira que era para ser, assim, o simples do Tinga muitas vezes é muito eficaz, e conseguiu, esse é um papel muitas vezes que a estatística não conta, que é sempre fazer com que, e aí é onde entra o papel do capitão nesse sentido. O Tinga pode muitas vezes, em algumas falas, como ele já falou isso ao longo dessa temporada, se perder, né? Para justificar, às vezes, um tropeço, uma eliminação, uma perda de título, como, por exemplo, aconteceu na final do Cearense. Mas em termos de atenção aos detalhes, muitas vezes, isso é muito importante. E eu acho que já tem um bom tempo que o Tinga tem sido um papel bem importante para que o time não se... E olha que terminou o primeiro tempo com o time muito irritado, né? Muito irritado. Então, para mim, o Tinga pode colocar aí esse jogo bem, porque foi bem participativo assim, durante o jogo inteiro. Brits, o Brits também fez eu vou colocar o jogo bem para ele. Eu acho que ele fez uma partida... Teve um certo momento... Ele deu um carrinho para tirar a bola do Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo ficou no chão por um bom tempo. Eu gosto muito desse estilo do Brits. Sempre gostei de zagueiros assim, né? E como eu sempre cito, para mim o Brits é um jogador que tem que sempre tá focado com o jogo, às vezes não ficar... Eu sei que ele é um jogador que reclama muito, mas muitas vezes ele tem que ser esse jogador que joga firme, como muitas vezes ele joga. Então, para mim, também fez uma partida muito boa, né? No geral, assim, cometeu poucas falhas, claro. Você está enfrentando o Flamengo, né? É muito difícil que você vai ter uma atuação totalmente perfeita. Cardona, esse eu vou colocar mais para o razoável. Ele passou uma certa insegurança em algumas jogadas, em outras ele foi bem. Não acho que ele, assim, poderia ter ido para o jogo mal, se por acaso alguma dessas falhas dele tivesse comprometido. Ficou ali no risco, né? No risco de gerar uma chance, né? Tanto que uma delas foi até essa bola na trave acho que foi a bola na trave do Pedro, acho que foi a jogada do Pedro que ele bota na trave, mas o Cardona foi o jogador que mostrou mais instabilidade, né? Eu ainda o manteria, certo? Como titular. Eu ainda vejo o Cardona, entre ele e o Tite, um jogador que menos falha. E eu acho que talvez com mais tempo ele possa ir se adaptando. Ele é um jogador atrapalhado e tal. Acho que ele tem essa dificuldade. Felipe Jonathan, cara, o Felipe foi bem, mas eu não sei se foi um bem para verde, assim, sabe? Que eu acho que ele não fez uma partida tão boa, ou, no caso, ruim não foi. Ruim não foi. A minha dúvida está entre o razoável e o bem, mas eu vou colocar razoável. Não acho que foi uma partida que ele... Ele tem muita consciência com a bola e tudo mais, mas não acho que foi também uma boa partida dele também, a ponto de chamar tanta atenção. Ele teve uma certa dificuldade, é verdade, que era o lado do garoto lá do Flamengo, que dava muito trabalho, mas não acho que ele fez uma partida ruim, mas também não acho que foi uma partida boa, assim. Acho que foi uma partida ok do Felipe Jonathan, nada que comprometesse o desempenho da equipe, assim, no geral. Pedro Augusto, cada vez mais está ganhando adeptos, esse rapaz. Até quando vai ser esse fanbase do Pedro Augusto aumentando? Não sei. Porque ainda vai ficar marcado pelo pênalti perdido e tudo mais. Talvez a melhor história para o Pedro Augusto, assim, né? Olhando a melhor história possível para o Fortaleza nessa temporada. Se o Fortaleza voltasse a ser campeão, né, da Sul-Americana, com o Pedro Augusto fazendo uma grande atuação. Mas o futebol... Marcando gol de pênalti do título. Marcando gol de pênalti, ou até fazendo gol que desse o título e tal. Mas a gente tem que falar do momento hoje, né? E do momento, assim, não é hoje, né? Aliás, já tem alguns meses que ele tem sido determinante, assim. Cara, não vai ser o jogador de um passe refinado, não vai ser o jogador de transição na ideia de puxar um contra-ataque, não vai ser o volante com característica de chutar de fora da área. Ele não tem essa característica. Mas o que ele precisa exercer, que é recuperar a bola, atrapalhar o adversário, tá em cima direto, sabe? Não deixar o time pensar, o time adversário pensar. Ele faz isso hoje. Ele e Sacha fazem isso de uma maneira exemplar. Assim, o Sacha eu ainda acho que
consegue fazer mais, né, em termos de função. Mas o Pedro Augusto, quando ele precisa fazer isso, ele faz isso de uma maneira impecável. Então, para mim, Pedro Augusto, novamente, aí, com muito bem naquilo que ele precisou fazer, né, com uma luta incrível. Hoje nem conseguiu, porque às vezes ele dá umas entradas que até compromete, toma um amarelo, deixa ele numa situação mais exposta, mas hoje, novamente, dominou boa parte das disputas que teve. O Hércules eu vou colocar como jogou bem. Boa parte do jogo, eu acho que ele se movimentou, roubou muitas bolas, eu acho que eu já falei isso aqui também algumas vezes, ele recupera muita bola, ele cria muitas jogadas. Hoje ele fez isso. Talvez ele não foi tão efetivo como foi diante do Palmeiras, que contra o Palmeiras, de fato, ele conseguiu desempenhar muitas mais jogadas de contra-ataque. Mas hoje, no que foi preciso fazer para segurar a bola no ataque, chamar falta em algum determinado momento, ter a escapada, a proteção do Hércules, né? Ele tem uma característica, até um biotipo físico que ele está cada vez mais sabendo utilizar, né? Ele, quando era mais jovem, tinha uma certa dificuldade e cada vez mais se adaptando a isso, então eu acho que também jogou muito bem. Pochettino, aí não tem o que falar, velho. O passe que ele dá para o Lucero, você pode até falar que o Pochettino teve uma certa dificuldade em um determinado momento. Às vezes ele não estava muito dentro do jogo, né? Porque, como era um jogo de mais defesa, ele não tinha muita possibilidade de ficar tanto com a bola. Mas todas as vezes que ele teve a bola, muita consciência, então também pode colocar muito bem Pochettino. Né? O passe que ele dá é determinante. O time todo da jogada é muito bem feito pelo Pochettino. Parece que ele congelou o lance, né? Parece que ele congelou e deu passe. Não teve em nenhum momento uma precipitação. Parou, girou, olhou, viu a movimentação do Lucero, passe na medida para o Lucero fazer o belo gol que fez. Então, inclusive, líder em assistências, né? Líder em Brasileirão agora. Exatamente. Para mim, é um dos destaques também aí, junto com o jogador do Cruzeiro que você estava citando. Pikachu, eu acho que o Pikachu teve um papel tático muito bom. O tático dele foi muito importante. Eu acho que em algumas jogadas ele acabou cometendo alguns vacilos. Teve uma jogada que ele foi curioso, porque foi na hora que ele foi reclamar com a Edna, pedindo um amarelo, e a Edna já ia dar o amarelo. E aí ela deu uma ameaçada, o Pikachu, tipo, não falei nada e tal. E eu acho que foi muito inteligente da parte dele também, para entender, também estava muito concentrado no jogo. Eu vou colocar como bem, também eu gostei da partida do Pikachu. Não foi uma partida tão brilhante assim, mas foi uma partida que ele conseguia sustentar em algumas jogadas e ajudou muito ali na dobradinha quando fazia o balanço defensivo, né? Breno Lopes conseguiu ir bem também, boa parte do jogo. Vou colocar também como bem o Breno Lopes. Muitas jogadas que ele conseguiu. No segundo tempo ele melhora bem, no primeiro tempo ele estava tendo uma certa dificuldade, mas conseguia ainda fazer uma jogada de ataque e melhora bem no começo do segundo tempo, mas, claro, depois que desgastou mais, aí o Vojvoda até trocou para trazer o Moisés. E Lucero não tem o que falar, né? Sem esse homem hoje, o Fortaleza não estaria com a pontuação dos últimos jogos, né? Desse desempenho atual, porque tem sido determinante. Pode colocar como jogou bem. O pessoal que veio do banco, o primeiro a entrar foi o Moisés. O Moisés se atrapalhou numa jogada, né? Que ele tinha ali, poderia. Mas aí a gente tem que ponderar, porque foi o primeiro jogo do Moisés, depois da lesão, que ele ficou um bom tempo afastado. Então não vou fazer uma cobrança tão pesada, não. Se fosse em outro contexto, já tivesse entrado mais minutos em outras partidas, daria para cobrar mais. Mas eu vou colocar um razoável para ele. Ele tentou ali uma jogada. Se tivesse. Eu acho que com o tempo ele vai voltar a apresentar o desempenho que a gente conhece bem do Moisés. Deixa eu ver o que mais. Bruno Pacheco e Sacha, né? Que eu acho que foi a segunda troca que ele acabou. Acho que foi. Não, foi Sacha e Kaiser, né? Mas enfim, vou logo no Pacheco. Pacheco também conseguiu fazer, entrou bem, assim, na minha avaliação. O Vojvoda gastou mais ali no finalzinho, né? As trocas. Então, acho que não dá para fazer uma análise tão detalhada. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Você tem o tempo da troca aí dos jogadores? Que aí fica melhor até para. Tenho aqui. Para ser mais justo. Vamos lá. Os últimos que entraram, né? Vou pegar aqui a do Vitória. Acho que foi Sacha e Kusevich, né? Kaiser e Kusevich. Kaiser pouco antes o Moisés, E 4 minutos antes o Moisés. Só foi 3? Não, pô. Foi 5, não. Não, mas os que entraram no final, ali na parte final, antes entraram o Pacheco e o Sacha, né? Os 75.
Tá. É porque eu tinha Aos achado que o Moisés tinha sido primeiro, enfim, me confundi. Então, pronto, o Pacheco, então, eu vou colocar um jogo bem, assim. Eu acho que ele entrou bem, teve jogadas do lado esquerdo, ele teve paciência, tranquilidade. Eu acho que o lateral... Eu cheguei a falar isso, tem acho que uns 2 meses, que eu não estava sentindo muita confiança no Felipe Jonathan e no Pacheco, mas de lá para cá, os dois cresceram muito, essa disputa está muito boa. Acho que o Fortaleza está tendo uma boa disputa aí entre os dois. Acho que o Pacheco entrou muito bem quando foi nessa reta final. Sacha também entrou fazendo o que ele sabe fazer, atrapalhou bem o adversário. Vou colocar um razoável, né? Porque eu acho que ele teve menos participação. Assim, teve uma jogada que ele saiu pela direita, deu um passe em profundidade. Acho que era ali para o Pikachu, se eu não me engano, na jogada. Entrou razoavelmente. Porque eu gostei mais do Pacheco, dos que entraram, eu gostei um pouco mais do Pacheco. Kusevich não vou colocar uma nota, porque entrou já na reta final. Era só para evitar a bola aérea. Assim, não chegou a trabalhar tanto, então pode colocar um branco ali no Kusevich. E Kaiser também eu vou colocar branco, assim, mas o Kaiser gastou o tempo que tinha que gastar. Assim, o Kaiser está se tornando essa peça. E aí vou até falar rapidinho, antes de já avaliar o Vojvoda e botar as medalhas. Eu acho que o Fortaleza tem que olhar para aí, viu, Fábio? Que é tipo assim, na hora que eu perder um jogador importante, eu tenho peça suficiente para trocar, estou falando em termos de janela, né? E aí eu acho que o Fortaleza vai precisar de um outro centroavante. Porque eu não, assim, o Kaiser tem que fazer gol, isso aí eu não tenho dúvida. Mas Ele o tá Kaiser, para guardando mim, para a lei do ex, viu? Contra é, Atlético Goianiense e Criciúma. o que eu tô querendo dizer eu acho que o Kaiser, nesse contexto, ele não está sendo prejudicial. Eu acho que ele está perdendo gols, que por enquanto não estão fazendo falta ainda, porque o Fortaleza está conseguindo os resultados, mas ele tem ajudado muito a equipe, muito a equipe. Mas eu acho que o Fortaleza precisa de mais um centroavante, porque se por acaso, né, no jogo de Sul-Americana, você perde o próprio Kaiser, né, assim, você não tem a peça de reposição. Você tem que ter mais um centroavante, né? O Yarley é um garoto da base, enfim, não foi testado e não vai ser testado na hora de um jogo grande. Então, assim, eu acho que o Fortaleza precisa de mais um camisa 9 para ter aí. Então, só para citar essa situação. E aí eu acho que deve vir mais do lateral direito. Enfim, essa foi uma semana que gerou um certo ruído, né? Porque havia uma possibilidade do presidente do Fortaleza, Alex Santiago, né, da associação, talvez fosse sair, depois ele disse que não ia sair e tudo mais. Eu espero que o Fortaleza consiga, né, internamente, até deixar isso mais nesse, como geralmente se fala, né, panela suja se lava em casa, né? E acho que o Alex cometeu uma falha ali de publicar nos stories, dar a entender que ia sair, e aí na apuração, né, até foi lá do jornal O Povo, do Afonso Ribeiro, alguns funcionários e conselheiros e dirigentes chegaram a mencionar que ele tinha dito que ia sair. E aí acabou mudando de ideia, mas eu espero que o Fortaleza consiga preparar essa janela, né, da melhor maneira. Né? Se está tendo divergência, que se resolva isso, né, obviamente, internamente, para que isso não atrapalhe o Fortaleza. Né? Eu acho que nesse momento agora não é para estar tendo jogo de vaidade, nem, enfim, né, sei lá, o presidente, questão do Bruno Costa, o executivo, para, enfim, a pessoa que é responsável ou aqueles que forem responsáveis tomarem as melhores decisões para o Fortaleza. E aí, quando se errar ou se acertar, todo mundo ganha ou todo mundo perde. Não pode ter uma coisa de tipo, fulano é o culpado, esse não é o culpado. E eu acho que precisa ser uma coisa harmoniosa como o Fortaleza vem construindo ao longo dos últimos anos. Claro, nem tudo é perfeito, todo clube tem problema, Fortaleza também não vai estar imune a isso, mas precisa resolver essas situações internamente para que isso, obviamente, não atrapalhe, né, o foco da equipe na temporada. Vojvoda, né? Vojvoda pode colocar o verde mais forte aí. Muito bem. Muito bem. Até o tempo da substituição hoje... Aí que tá, né? O pessoal reclama, o Vojvoda demora para trocar. Hoje ele fez no tempo certo. Às vezes é para demorar mesmo. Ali era segurar, o time estava bem, não precisava trocar, o Flamengo não estava ameaçando tanto e gastar o tempo quando for necessário. Reta final, fez as trocas que tinha que fazer. Medalhinhas. Ei, Lucero Só é uma o verde. correção, é isso. O Luzeiro é muito bem. Né? O Lucero verde pode mais é verde o verde valendo. existente. O Vitor Hugo, aqui lembrou no chat aí, vamos Sim, corrigir? sim, é Corrigido isso. aqui. Cara, vamos lá. Eu vou colocar. Nossa Senhora. Eu acho que em termos de ações dentro de campo, o João Ricardo foi mais determinante nesse jogo. Eu acho que ele foi importante em vários contextos. Em vários contextos. De resultado, no 0-0, no 1-0. Eu acho que em muitos momentos o João Ricardo foi fundamental
para sempre manter o Fortaleza acreditando e conseguindo o resultado como ele conseguiu. Então, para mim, eu vou colocar o João Ricardo como medalha de ouro, certo? Então, para mim, esse vai ser o primeiro. O segundo eu vou colocar para o Lucero. O Lucero, para mim, foi não só na jogada do gol, obviamente, mas hoje ele conseguiu ser bem mais assertivo, seja na proteção, que é a bola que vinha e ele, um toque de primeira, ou mesmo protegendo essa bola muitas vezes, fez muito bem isso, essa coisa de quando a bola vem, e aí às vezes não dá para dominar e escolher. Então, em muitas jogadas ele acertou nisso. Então, o Lucero, para mim, vai como essa medalha de prata, porque além do belo gol que ele fez, conseguiu desempenhar muito bem esse papel de camisa 9, que além de sair da área também, ele costuma não acertar tanto espaço em alguns jogos. Hoje ele teve um índice de eficiência muito alto, assim, de jogadas que davam sequência e o Fortaleza conseguia. E aí fica agora a dúvida entre Pochettino e Pedro Augusto, porque eu acho, e aí vou de novo na base das ações com a bola, né? Assim, das vezes e também do sem bola. Eu acho que o Pedro Augusto foi mais determinante para o contexto de jogo contra o Flamengo do que o Pochettino, que também teve a sua relevância. Mas eu acho que o Pedro Augusto, naquilo que o Flamengo tinha, que é vou ter a bola, vou trabalhar, sempre a dificuldade do Flamengo de encontrar espaço era muito por conta de Pedro Augusto. Claro, o Herpes também, o próprio Pochettino, mas o Pedro Augusto ganhou muitos embates. Se não me engano, foi o maior ladrão de bolas da partida, com 5 recuperações de bola. Então, para mim, pode colocar medalha de bronze aí para o Pedro Augusto também, que está vivendo um grande momento. Muito bem, então repassando aí, ouro para o João Ricardo, prata para o Lucero e bronze para o Pedro Augusto. Também menção honrosa aí para o Pochettino. O Pochettino jogou muito também. Jogou muita bola aí nessa grande vitória do Fortaleza 2-1 em pleno Maracanã e confirmou o bom momento, né? Confirmou a boa fase no Campeonato Brasileiro.